nos abençoado, nos agraciado grandemente com essas ministrações aqui do coração da Bíblia, né? Do coração da Escritura, capítulos 14, 15, 16 e 17. Hoje nós queremos falar o último tema específico, a fim de que todos sejam um. Para tanto, eu quero repetir a leitura com vocês, aqui baseado em João capítulo 14, versículo 20 e capítulo 17, versículo 21. 14 e 20 diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu estou em vós. Ok? Capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, eu vou ler do 21 até o 26, tá, amados? Acompanha aí. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Queridos, estamos no final da nossa conferência, hoje é o último dia, e hoje então nós queremos falar de um aspecto extremamente importante, porque ele diz respeito à nossa vida de igreja, à nossa vida prática de igreja. Nós já entendemos a queda do homem, já entendemos todo o caminho pelo qual percorreu o homem na sua queda, na sua ilusão, na prodigalização, né, como ele chegou a uma condição de miséria. Entendemos ontem o caminho que nos faz retornar ao Pai, não tem outro caminho. Não é meramente um caminho de uma fé objetiva, uma fé teológica. Não é simplesmente a pessoa declarar: não, eu creio que Jesus é o Senhor e amém, e tudo está feito. Lógico que existe esse aspecto de declaração inicial, como o próprio Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que confessar com seus lábios e crer no seu coração, esse será salvo. Mas é sempre certo que a Escritura nos coloca claramente que o ato de crer é um ato orgânico do coração e da alma, que envolve todas as nossas faculdades. Não há um crer simplesmente pela tradição, pelo costume. Não é um crer simplesmente como alguém que acredita numa história do passado, mas que essa história não influencia a sua vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a experiência dos cristãos no primeiro século, leia Atos dos Apóstolos, lá está o registro histórico da experiência dos irmãos. O que nós vemos? Nós vemos uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja que, a despeito dos problemas que ela tinha, toda igreja tem problema, mas era uma igreja muito orgânica. Nós vemos como que os crentes daquela época, eles viviam em comunidade. E embora se fala muito em comunidade nos dias de hoje, a partir da década de 90, muito se falou sobre comunidade, surgiram as primeiras comunidades, se fala muito em comunidade. A palavra comunidade não é um mero jargão, uma mera palavra, ela tem um significado. A palavra comunidade vem do termo comum. Ora, e para existir então uma comunidade, é preciso que todos que participam da comunidade tenham tudo em comum. Por isso que a Escritura vai dizer em Atos dos Apóstolos
que eles tinham tudo em comum, de sorte que eles vendiam as suas propriedades e eles depositavam os respectivos valores aos pés dos apóstolos, que tratavam agora de administrar aqueles recursos para que todos pudessem ter uma vida em comum. É dito que eles viviam juntos diariamente, partindo o pão de casa em casa, e todos se preocupavam com todos, e eles tinham de fato era um só coração e uma só alma. Diz a Escritura que da comunidade dos que creram, eram um só o coração e uma só alma. Eu reconheço que essa experiência dos irmãos, ela pode se repetir hoje com algumas diferenças, porque nós nos organizamos socialmente diferente deles. É impossível que hoje ocorra, talvez, do modo exato como aconteceu em Atos, no sentido de todos venderem suas propriedades e dar à igreja para que ela administre e vivermos diariamente juntos, comendo e bebendo. Ou aconteceu em Jerusalém que um dia os recursos acabaram e veio uma grande fome sobre Jerusalém, de sorte que o apóstolo Paulo teve que sair arrecadando ofertas em várias cidades e igrejas gentílicas para alimentar o povo de Jerusalém. Mas eles fizeram em verdade isso. Eles acreditavam que eles tinham uma fé tão viva, tão orgânica, uma fé tão imperativa, que eles pensavam que Jesus Cristo haveria de voltar na sua segunda vinda, ainda no tempo deles. Então eles pensavam, não, vamos nos entregar espírito, alma e corpo completamente, que Jesus vai voltar. Então pode vender as propriedades que não vai dar nada. Jesus não voltou e deu tudo, né? Aí não deu certo. Mas eles fizeram um coração verdadeiro, sincero, com muita verdade. E nós sabemos que nós podemos viver sim, e é o nosso alvo, uma vida de comunidade. Mas nós, sabendo que precisamos viver uma vida de comunidade, de igreja, nós temos profunda dificuldade de praticar isso. Isso porque nós ainda não fomos ganhos plenamente pelo Evangelho. Talvez não entendemos ainda o Evangelho. E depois que nós falamos, nos 2 primeiros dias dessa conferência, acerca do sair do filho da casa do pai e do seu retorno à casa do pai, e nós estamos dentro desse processo, precisamos agora aprender que esse retorno não visa simplesmente ao meu retorno. E aqui nós tocamos no ponto crucial da experiência cristã e de igreja, sobretudo nesses últimos dias, em que a igreja, enquanto organismo, tem sido relativizada. Hoje em dia as pessoas, elas agem de toda maneira em relação à igreja. Primeiro, eles acham que a igreja é obrigada a proporcionar a tudo o que essa pessoa quer e supostamente precisa, sem que essa pessoa também proporcione ao corpo de Cristo, numa relação de doação, aquilo que a igreja precisa. Infelizmente as pessoas, elas têm a igreja hoje como um teatro, um lugar de entretenimento, em que elas vão para se divertir ou para receber algo, nunca vão para doar algo. Eu não falo simplesmente de doar uma oferta em dinheiro, eu me refiro à doação de si mesmo. Quando a Bíblia, a Escritura, fala sobre a igreja, compara um corpo, e diz que esse corpo, sendo um, tem muitos membros, e que esses membros, eles não vivem em função de si mesmos, e eles não existem para si mesmos, mas que todos os membros, cada um individualmente, vive em função do corpo. Ora, os olhos não são olhos para serem olhos, eles são olhos para iluminar e dirigir o corpo. Assim como a boca não é boca simplesmente para ser boca, mas para alimentar o corpo, ou para manifestar o corpo. E assim cada membro do corpo vive em função do corpo e não em função de si mesmo. Quando então o membro não procura uma igreja para ter os seus desejos satisfeitos, ocorre de ele relativizar a igreja a tal ponto de considerar que ele não precisa estar com a igreja, não precisa congregar. Hoje em dia se fala muito em congregar em casa. Não, eu congrego em casa pela internet.
Eu acho isso muito egoísmo de uma pessoa que quer receber, mas não quer dar. É um egoísmo sem medida. Mas isso é apenas um sintoma, isso não pode ser colocado em termos de apontar o problema, mas é um problema que existe, jaz na alma, está ali, porque trata-se de uma alma que não compreendeu a razão da sua existência. Não é? Então muitas pessoas falam, não, eu sou cristão, amo Jesus Cristo, mas eu congrego em casa. E eu não entendo como é que se congrega em casa, porque o termo congregar traz aí duas raízes, né? Uma, o prefixo com, que é o prefixo de mutualidade, só pode haver congregar, cooperação, né, companheirismo, se houver uma relação. Não existe a ideia do cooperar, do congregar, né, do companheiro, do que mais? Da cooperativa, que mais? Desculpa, não... de uma coordenação, se não houver relação. É um prefixo de mutualidade. Não tem como eu estar na minha casa, isolado de todos vocês, e afirmar que eu estou congregando. Até porque o radical da raiz dessa palavra, congregar, é uma raiz que fala de um rebanho. Então, congregar é um rebanho reunido. E eu não estou falando de igreja institucionalizada. Embora nós precisemos de ter um local comum, às vezes alugado, às vezes próprio, mas o fato é que o congregar não requer necessariamente essas condições materiais. Ou seja, o local é necessário por uma razão muito óbvia. Onde nós teríamos essa conferência se não fosse aqui, na sua casa? Não cabe, não dá certo. Não, nós vamos pegar o prédio público lá da prefeitura emprestado. Bem, mas vai ter que ter um lugar, né? Aí você vai depender de agenda, você vai depender de uma série de coisas. Então, para facilitar tudo isso, nós temos um local. Mas o congregar, ele é orgânico, ele não depende da estrutura física, não depende de um CNPJ. O congregar é uma relação de coração, de almas, né? Só que as pessoas não entenderam a sua dependência. E isso por causa do pecado. Toda sorte de individualismo é uma forma de egoísmo. Isso porque Deus não criou você para que você seja simplesmente você e para você mesmo e tudo em torno de você. Nós aprendemos pela Escritura que o supremo propósito de Deus tem em vista, sobretudo, a pessoa do Filho de Deus, em quem, por meio de quem e para quem todas as coisas foram feitas. Se existe um eu no universo, para quem tudo existe, em quem tudo existe, este é o Logos eterno, é o Cristo de Deus. Agora, a nossa participação nesse processo é de um envolvimento com essa obra divina na pessoa de Cristo, de sorte que, como diz o texto sagrado, a fim de que todos sejam um. Ou seja, tenha em vista a unidade do universo, de todos os seres criados, tenha em vista a reconciliação em Cristo de todas as pessoas individualmente falando. Eu falei que o problema de toda forma de individualismo é uma forma de egoísmo e que isso é o produto do pecado do coração, é porque quando Deus criou todas as coisas, no princípio, Deus não criou simplesmente seres independentes. Basta você olhar para Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem, Adão, e logo ele diz, não é bom que o homem esteja só. É certo que sempre se aplica isso ao casamento, não é? E posteriormente sempre se aplicou à relação de Cristo e da igreja. Mas imagine você que Deus está dizendo, o homem não pode estar só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus então providencia uma auxiliadora para o homem, uma mulher que sai da sua própria essência, da sua própria substância. O homem é acometido de um profundo sono, Deus tira dos seus ossos da sua carne e lhe faz uma companheira, que é osso de seus ossos e carne da sua carne.
E então, ao se levantar, Deus ordena agora macho e fêmea, Adão, chamado Adão, e diz: crescei e multiplicai. Então, o homem, pela sua própria natureza, pela obra de criação, é um ser coletivo. O homem é um ser coletivo. Então, pela própria natureza do homem, como Deus o criou, o homem ele deve viver em comunidade, não em aglomerados. Você vai, por exemplo, a uma região em que há muitas casas, inclusive umas sobre as outras, muito próximo, geralmente nos lugares menos favorecidos, as casas são mais reunidas. O fato de eles estarem muito próximos uns dos outros não implica necessariamente que eles são uma comunidade no sentido próprio da palavra de tudo ser comum. O fato de nós nos reunirmos todos aqui dentro, agora mesmo fomos tomar café na panificadora aqui ao lado, muito boa por sinal a panificadora, bom atendimento, né? Ocorreu de nós estarmos numa mesa muito juntinhos ali, 4 casais ou 5, muito próximos uns dos outros. Não, é porque é a fim de que todos sejam um. Mas o fato de estarmos muito próximos uns dos outros fisicamente, não significa que nós estamos próximos no coração. E é muito provável que nós, estando muito próximos, estejamos na mesma proporção, de maneira oposta, estejamos separados, vivendo uma vida particular, uma vida própria, individual, egoísta, para nós mesmos, sem nos atentar para o outro. Mas como pode ser o homem criado para ser um ser coletivo, viver em comunidade, viver em comunhão? E vejam que Deus colocou este homem criado no Éden, e esse Éden ele implica necessariamente uma esfera de comunhão, uma esfera de relacionamento, uma esfera de harmonia, certo? E não somente do homem para com o próprio homem, no caso macho e fêmea, mas do homem também em relação a Deus. É dito que Deus falava com eles na viração do dia. Viração quer dizer numa brisa que entrava no Éden e os refrigerava e os tocava, e eles tinham essa relação. Portanto, homem e homem, homens e Deus, num jardim, em plena harmonia. Um coração em harmonia com o coração de Deus. O coração do homem em harmonia com o coração da mulher. Há uma vontade, um desejo, um pensamento, um sentimento, tudo em harmonia uns com os outros e também com Deus. Quando então entrou o problema do pecado, e a Bíblia vai usar claramente a figura da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, para falar como que o diabo foi quem tentou a mulher e tentou o homem no jardim. E a critério, a palavra diabo, ela tem na sua raiz um sentido muito interessante. Diabo tem a raiz de die, que quer dizer rompimento, separação. Aquilo que gera um hiato, um abismo, aquilo que desagrega, aquilo que gera inimizade. Diabo, eu sei, a Bíblia fala sobre um ser chamado diabo, seria o primeiro dentre todas as criaturas, que influenciou outras criaturas a se rebelarem contra Deus, e eu não estou aqui discutindo esses méritos, mas de sorte que diabo, esse arquétipo do mal, ele quer dizer esse espírito e essa ilusão e esse idealismo pervertido de querer se separar e de querer se isolar primeiramente de Deus. Ou seja, eu não quero viver na casa do Pai. Casa do Pai é uma unidade, é uma família, há harmonia, há uma relação, um relacionamento, e eu, portanto, quero viver para mim mesmo, para os meus propósitos. Daí nasce o ego, esse ego, raiz de egoísmo, que é esse sentimento, que é essa consciência caída, pervertida, ignorante,
obscurecida, entenebrecida, que acredita em si mesmo como sendo o centro e a razão de todas as coisas. Daí seguem toda sorte de problemas nos nossos relacionamentos. De maneira então que, eu falei inclusive ontem de ontem também toquei um pouco no assunto, a questão da teologização da verdade, sempre citando como exemplo a Trindade divina, não é? E de fato a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que afirma que Deus é um só, não há outro Deus, só há um único Deus. De repente aparece um Deus verdadeiro, o Deus chamado Pai, o Deus verdadeiro chamado Filho, aí vem o Espírito Santo. E os cristãos, de uma maneira geral, acabam tomando tudo isso como fórmulas, né, como conceitos, como doutrinas ortodoxas. E aí eles se envolvem numa luta e numa guerra para saber quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos, quem é de Deus, quem é do diabo, quem é herege, quem é santo, quem é profano, quem é perverso. Inclusive, não sei se vocês sabem, nós cantamos aqui hoje essa última canção, Eu e Deus Somos Um, e ela é de um grupo chamado Voz da Verdade, um grupo de São Paulo. E esse grupo, eles têm essa veia teológica de discutir os méritos da trindade ou não trindade, de modo que eles são de uma corrente chamada corrente modalista, né? Eles acham que Deus é único em essência e pessoa, não há três, Pai, Filho e Espírito Santo, porém que ele se manifesta de tempo em tempo e a cada manifestação ele se apresenta com um nome. Ele diz assim, é como o pastor Renato, que é um só, mas na casa dele ele é o esposo da Heloísa, no trabalho dele ele é o tenente Sena e na igreja ele é o pastor Renato. É uma pessoa só, que tem várias manifestações a depender de onde ele se encontra. O tenente Sena não é o mesmo que pastor Renato. Não é o mesmo, é porque ora está na igreja, enquanto o pastor ora está como tenente lá no quartel. Ou não sei como é que fala, mas essa seria a ideia. Aí as igrejas evangélicas, em geral, ouvindo isso, falaram, não, esse povo é herege. Então vamos ver o seguinte, vamos proibir todas as igrejas possíveis de cantar as músicas do Voz da Verdade. Então vocês imaginem que eles discutindo a verdade de Deus, que é o próprio Deus, eles estão criando um muro entre eles. Ou seja, a doutrina formal se tornou um muro quando o assunto é Deus. Eu pergunto, os irmãos compreendem isso? Como é que é possível alguém discutir quem tem a verdade, criando um muro de separação entre pessoas que acreditam no mesmo Deus? Alguém pode perguntar, pastor, mas e aí, como é que é? Eles estão certos ou estão errados? Aí você está indo pelo mesmo caminho. Nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Até porque o conhecimento não é algo que se impõe. Conhecimento, sobretudo, conhecimento das coisas divinas, as coisas metafísicas referentes a Deus, isso é uma questão de crescimento. Hoje você fala algo com alguém que ele te xinga e não consegue entender ou aceitar o que você diz. Daqui a 15 anos você se encontra com ele e fala, rapaz, sabe aquela questão que você me colocou aquele dia? Hoje entra em mim como uma luva, encaixa como uma luva. É preciso tempo para que as pessoas assimilem a verdade. Ninguém pode aprender a equação do segundo grau sem que antes aprenda 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 2 vezes 3, e assim por diante. É por etapa, é devagar, é processual, é passo a passo. Então não temos que discutir esses méritos. E qual é a garantia que você tem, que o conhecimento que você tem hoje é o conhecimento correto da coisa? Então o que nós devemos fazer é amar a Deus e servi-lo na medida que temos recebido, sem querer impor ao outro a nossa medida e sem querermos viver além da medida que temos recebido de Deus. Seja você mesmo no sentido de servir a Deus com toda sinceridade naquilo que você recebeu. Seja fiel a Deus em toda a sua compreensão. E Deus, Ele sabe olhar para você e Ele sabe compreender que você não pode servi-lo além daquilo que você compreende. E Deus também não contempla o homem no exato momento em que ele se encontra. Deus contempla o homem na medida que o homem será finalmente. Deus sempre nos olha como seres terminados.
terminados num sentido até ao ponto em que Ele nos proporcionará isso. Não que sejamos plenamente plenos eternamente. Estamos sempre em crescimento, mas Deus já nos vê crescidos. Isso porque Deus não está no tempo, não está preso ao tempo. Então, enquanto os homens estão tomando o tema da Trindade para discutir os méritos, os conceitos, e criando essas divisões, essas barreiras, a Trindade divina, quando é apresentada na Escritura, não tem o objetivo de gerar essas discussões teológicas. Antes tem o objetivo de dizer, olha, você é criado à imagem de Deus e, portanto, sendo você criado à imagem de Deus, você deve compreender minimamente o que é Deus, a imagem de Deus e a natureza de Deus, para que você se conheça. Se você não conhecer a Deus, não poderá conhecer a você mesmo. Aí a Escritura traz o único Deus, de maneira paradoxal, numa relação. Porque se Deus é Deus e Deus é único e não há outro Deus além dele, imagine só como era na eternidade antes de Deus criar todas as coisas. Seria apenas Deus. Mas Ele é Deus, é único, sim. Mas de maneira interessante, a Escritura coloca Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, para nos mostrar a relação. Deus é um ser relacional. Mas, pastor, o Espírito Santo é Deus? É. E o Pai é Deus? É o mesmo? É. Mas paradoxalmente o único se coloca em relação com o outro, sendo Ele mesmo. Aí você olha para a relação do Deus triuno. Gente, que maravilha! Não existe coisa mais santa, mais linda e mais bela do que Deus numa relação de amor e obediência. O Filho, sendo Deus, sendo Ele, como João coloca no seu Evangelho, o Deus unigênito, portanto o Deus único, sendo Ele a causa de todas as coisas, sendo Ele o princípio da criação do mundo, no sentido de que o princípio vital, o princípio organizador, o princípio gerador de toda a criação é o próprio Filho. Ele é o princípio de toda a criação de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Sendo Ele a base na qual tudo é criado, sendo Ele a substância que a tudo vivifica, sendo Ele o alvo da existência de qualquer coisa, sendo Ele o herdeiro de todas as coisas, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 11, sendo Ele o tudo em todos, como diz o Apocalipse, sendo Ele o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sendo Ele o todo, Ele enche todas as coisas, sendo Ele o centro e a circunferência, Ele simplesmente, sendo tudo isso, de fato e de verdade, porque Ele se coloca a serviço do Pai. O Antigo Testamento apresenta o Filho, profeticamente falando, como o servo de Iavé. Como pode ser? Ele não deveria estar num trono bem alto, de ouro puro, um ouro branco, como diz o Apocalipse, de tão branco chega a ser transparente, um ouro jamais visto em todo o universo, com uma coroa grande na cabeça, um chapéu bem grandão, um cetro, e ele com senho bem franzido, porque afinal ele está cansado dessas criaturas bestas e idiotas que nós somos, exigindo de nós que nós fizéssemos isso ou aquilo outro, porque assim são as pessoas, quanto maior o posto, mais ela olha com desprezo para aqueles que estão abaixo deles. Assim é o mundo, vocês sabem disso. Eventualmente aparece uma pessoa mais quebrantada e tem uma boa relação com um subordinado, mas no geral, inclusive tem que se manter uma postura de superioridade para não banalizar a coisa. Não é assim que nós pensamos, não é verdade? Agora esse que é o maior de tudo, ele se torna o servo de Iavé. E não somente se torna o servo no título, porque quando trata de igreja nós temos um grande problema dos títulos. Os títulos não são atraentes, né? As pessoas querem ser alguma coisa ainda que não façam nada. Elas querem nem que seja um título de alguma coisa. E eu sempre costumo citar o exemplo do pastor Renato, não dele, mas que ele um dia falou, porque chega a ser cômico, se não fosse trágico, né, pastor? Quando ele diz assim que na igreja, quando não tem mais cargo nenhum, se cria o cargo de terceiro vice-presidente da campanha do quilo.
Campanha do quilo, para quem não sabe, é o irmão que é responsável em pegar os quilinhos de alimento que os irmãos trazem para montar as cestas básicas. Então, traz 1 quilo de sal, aí o outro irmão traz o quê? 1 quilo de sal, né? Aí um outro irmão traz mais 1 quilo de sal. Aí quando os irmãos, vamos parar de trazer sal, aí os irmãos começam, aí traz 1 quilo de fubá. Aí o outro traz 1 quilo de fubá, e o outro mais 1 quilo de fubá. Aí o irmão, presidente dessa campanha, dá os avisos, irmão, já chega de fubá, e começa 1 quilo de farinha. Depois 1 quilo de farinha, todo mundo traz farinha. Aí esse irmão, que é o presidente da campanha do quilo, monta as cestas básicas para distribuir para os necessitados. Coitados dos necessitados, né? Só ganha sal, fubá, farinha. Aí daqui a pouco tem um irmão que quer sair da igreja porque não tem cargo nenhum, o pastor vê que não tem lugar para ele. Não, então você vai ser o vice-presidente da campanha do quilo. Você vai auxiliar o irmão do quilo. Aí daqui a pouco vai nomear o outro, você vai ser o vice do vice-presidente da campanha do quilo, até chegar no terceiro vice-presidente da campanha do quilo. Ou seja, tem que ter um nome, um título. E Cristo não tinha apenas o título, ele disse, Pai, ó Deus, aqui estou, preparas-me um corpo, porque eu vou realizar toda a tua vontade. E então esse Cristo de Deus se torna efetivamente o servo que vem, e ele se torna não somente o servo de Deus, mas também o servo dos homens, porque ele vem para servir os homens, e não é qualquer tipo de homem não, são homens pecadores, mas não é simplesmente homens pecadores, são homens pecadores e perversos que o rejeitam, que o humilham, que o perseguem, a ponto de matá-lo, sem antes cuspir na face e desprezá-lo, e ainda assim ele servindo, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele é por natureza um espírito de serviço. Deus não somente é um ser relacional, mas é um ser que não sabe outra coisa senão doar-se a si mesmo. Isso é Deus. Agora quando o Filho volta, aí o Espírito Santo agora se propõe a vir para falar e testemunhar do Filho. Agora o Espírito Santo se torna o servo do Filho de Deus, é um servindo ao outro. E quando o Filho então volta, ele não encontra um pai que diz, muito bem, você fez, não foi muito bem, não, está de parabéns, está ótimo. Não, aí é o pai que diz, Deus, o teu trono permanece para sempre. É um cedendo a honra ao outro, é um cobrindo o outro de honra, um relacionamento de amor. Leia João capítulo 14, leia João capítulo 15, quando Jesus por diversas vezes vai declarar, porque eu amo o meu Pai, eu guardo os mandamentos do meu Pai. E como o Pai me ama, Ele também vos amará. É um relacionamento Pai, Filho, Espírito Santo, numa relação de amor, de obediência, de serviço mútuo, sem nunca buscar cada um o seu próprio interesse. E quando Deus então, esse Deus trino, esse Deus relacional, e nunca mais olha o Deus trino do ponto de vista da doutrina, do modalismo, do trinitarianismo, senão que você deve olhá-lo do ponto de vista orgânico, da relação, do amor, da obediência, do serviço, da harmonia, daquele que sendo, não é, ou se faz não ser, ainda que por breve tempo, aquele que sendo abre mão do ser. Então, quando Deus cria todas as coisas, Deus o cria dentro do mesmo princípio, o princípio da unidade. A criação foi criada em Deus, nele. E o próprio Deus é vida na criação. De sorte que a criação original de Deus era uma unidade com Deus. Era uma coisa harmônica, era uma coisa bela, tudo era muito justo. Cristo como centro de tudo, como sendo a substância em tudo, como sendo a circunferência de tudo, tudo muito harmônico. Aí entra o diabo, e aí os cristãos por anos e anos, séculos e séculos discutindo sobre o diabo, uns pintando-o de chifre, de rabo, de capa vermelha, de legue
Desenha o diabo de leg. Ou não é assim? De leg. Calça leg. Vermelha. Aquela capona preta. O garfo de 3 dentes. O chifre. O cheiro de enxofre. Enquanto isso, esse diabo assim desenhado, esse diabo tão rejeitado por todos, até o ateu que não acredita que tem diabo, só fala: sai daqui, diabo. Não quer saber do diabo. Mas enquanto estão pintando esse diabo está tão vivo dentro do homem, dentro de todos os corações, tão presente, tão orgânico na essência humana, porque diabo é divisão, é separação. Pastor, mas e o Lucifer não é o diabo? Deixa ele lá, ele também é diabo, tá bom. Mas nos preocupemos com o diabo dentro de nós. Nos preocupemos com o espírito de divisão dentro de nós. Nos preocupemos com esse espírito perverso que dentro de nós ignora completamente a vida de Deus em nós, ignora a vida de Deus no outro, que nos faz pensar que nós não somos uma família em Deus, mas que nos faz pessoas facciciosas, que se divide primeiramente dentro da própria casa, e depois dentro da própria cidade, depois dentro do próprio estado, depois dentro do próprio país, e vivemos sempre olhando os homens. Não, uma coisa são os brasileiros, outra coisa são os muçulmanos. Olha a ignorância. Não existe relação entre brasileiro e muçulmano, existe? Essa relação, ela é adequada? Se eu quiser criar uma relação de oposição, tem que falar brasileiro e francês, porque são 2 nacionalidades. Muçulmano não é nacionalidade. Porque os muçulmano é uma religião, é aquele que segue ao Islã. É uma religião, não vamos entrar nos méritos da religião. Mas o povo está preocupado com os muçulmanos, e a quantidade de muçulmano que já mora no nosso meio há muito tempo. O fato é que o diabo, enquanto arquétipo do mal, enquanto símbolo do mal, ele traz na sua própria estrutura, a sua palavra, essa ideia de separação, de rompimento, de divisão, fracionamento, de modo que quando Deus então criou o universo, Deus criou ele numa unidade. O universo é uma coisa só em Deus, porque o elemento que gera a unidade em toda a criação é a presença orgânica e imanente do próprio Deus enquanto vida. Quando então houve a queda de Lúcifer e a queda do homem, foi exatamente a entrada desse pensamento perverso e pervertido que rompeu com o Criador e que rompeu com toda a casa do Criador, com toda a criação do Criador. Os homens, portanto, se tornaram egoístas, se tornaram egocêntricos, e isso em razão muito simples, primeiramente da ilusão. Aí em Gênesis nós vamos ver como se desdobrou esse egoísmo, esse ser diabólico, essa mente diabólica, esse coração diabólico, que a tudo divide e separa em razão do ego, em razão do eu. Nós temos primeiramente a ilusão de Adão, falamos disso já até então, bastante. Nós temos depois, essa ilusão é o que se pensa acerca de si mesmo. Agora imaginem vocês que depois de pensar demasiadamente acerca de si mesmo, pensar além do que convém acerca de si mesmo, Caim, então, dando sequência nessa queda, ele é aquele que se retira da presença de Deus. Portanto, o homem, ele pensa mais do que convém acerca de si mesmo, ele se retira da presença de Deus, numa separação não geográfica. Não é uma separação. Como é que o homem se retira da presença de Deus? Tem como? Olha, se Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. Davi falou sobre isso no Salmo 139. Para onde fugirei do teu espírito? E olha que se eu descer ao mais profundo do abismo, chegar até ao inferno, lá tu estás. E se eu subir na mais alta montanha, no topo do lugar mais alto, lá também tu estás. Então não posso fugir da tua presença. Mas como é que Caim fugiu da presença de Deus? Como é que ele se retira da presença de Deus? Simples, esse se retirar da presença de Deus, ele ocorre na consciência e no coração.
Quando o homem enganoso, Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele se torna o homem maldito, porque agora ele confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. O homem que confia no homem quer dizer um homem que não confia em Deus. Porque o oposto está: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Ora, se aquele que confia no Senhor é bem-aventurado, maldito é o homem que confia no homem, confia em si mesmo, que faz do seu braço mortal a sua força. E agora então este homem maldito, sem Deus, ele se torna, como diz o texto lá de Jeremias 17, versículos 5, 6 e 7, como um arbusto solitário no deserto, habitando numa terra seca e inóspita e salgada, um arbusto seco e que não encontra satisfação, não encontra água, e quando vem a estação frutífera, ele não percebe, porque ele não consegue reconhecer os dias bons. É o homem, agora, que na sua consciência e no seu coração, ele se dispôs a ser o que ele é em si mesmo, e ele pôs-se a existir para si mesmo, em si mesmo. É aquele filho pródigo que fala: pai, vou sair da sua casa, não quero nada com você. É esse homem. É o exemplo de Caim, que se retira no coração e na consciência. E o resultado desse distanciamento, qual que é? Quando o homem se distancia, se separa de Deus no coração e na consciência, o próximo passo é ele se distanciar do seu próximo. Razão porque lá em Gênesis nós temos a ilusão em Adão, temos o retirar-se da presença de Deus em Caim. Em seguida vamos encontrar o caso de Caim e o caso de Lameque. Caim cometeu violência e assassinato contra seu irmão, e Lameque também matou um homem, porque este homem o pisou. Aí ele vai e mata. Aí nós temos a violência, e o homem então entra num processo e um ciclo interminável de violência de uns contra os outros. E por isso é dito em Gênesis capítulo 6, que chegou o momento da queda do homem, que a terra se encheu de violência. O que foi o dilúvio, senão o resultado de uma condição da própria natureza, que já não suportava tanta violência sobre a terra. A terra estava tão cheia de violência, os homens se matando uns aos outros, que o dilúvio foi um mal necessário. A própria criação, ela respondeu a tamanha violência com um cataclisma jamais visto na história humana. Depois do dilúvio, então, saem aquelas 8 criaturas da arca, e ali Noé, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras, 8 pessoas, começam a povoar novamente a terra. E então os homens criam, depois da ilusão, depois do afastar-se da presença de Deus, depois das violências, agora o homem quer criar um mecanismo de paz, o próprio homem. Só que o mecanismo de paz se torna o maior mecanismo de todas as guerras e das piores guerras do mundo. O homem chega ao capítulo 10 de Gênesis e cria para si a religião. O que é a Torre de Babel, senão o germe, senão a semente de toda religião. Toda e qualquer religião. Pastor, mas eu pensava que religião fosse uma coisa boa. Parece ser boa, parece. Mas a religião, ela sempre vai te colocar para odiar aquele que não faz parte da sua religião. Pastor, eu não odeio ninguém. A sua religião sempre vai colocar você para julgar as pessoas que não fazem parte da sua religião e para condená-la, porque ela não faz parte da sua religião. A sua religião sempre te fará melhor do que os outros, sempre te fará mais orgulhoso que os outros. Você sempre vai se sentir melhor que os outros, porque você e a sua religião é a única verdadeira do mundo, porque o seu Deus é o único verdadeiro, todos os outros são falsos. E assim as religiões, elas lutam e brigam entre si, construindo muros e mais muros entre os homens, e eu não consigo ver o Deus que é o Deus da unidade de todas as coisas, a favor de muros. E aí a igreja e as diversas linhas dentro da igreja vão se associando a diversos partidos políticos, a diversos ativismos
de ordem política, de idealizações, e aí eles lutam e brigam entre si. Aí daqui a pouco está a igreja lutando contra os que são da bancada gay, brigando, gritando. E aí se você falar alguma coisa, você não pode ser contra, porque a igreja está preservando os valores. Eu pergunto, que valor? O valor não está no grito, não está na doutrina, o valor está no ser. Seja sal, seja luz. E se o sal não influenciar, e se a luz não dissipar trevas, nada mais resolve. Jesus nunca nos mandou gritar nas praças, e nem nos tribunais, e nem nas câmaras, e nem em nenhum lugar. Gritar doutrina, defender doutrina, brigar por ela, defendê-la. Não, seja luz do mundo, seja sal da terra. E o sal, ele vai entrando em cada lugar e vai trazendo preservação, impedindo a corrupção. E a luz também vai dissipando toda treva e vai iluminando. Mas não, nós queremos brigar e defender a nossa bandeira. E isso é uma manifestação do espírito diabólico do diabo em todos nós. De sorte então, que depois de tudo isso, nós vemos um mundo completamente dilacerado e esfacelado. Vocês conseguem ver alguma coisa de unidade no mundo? O mundo tudo dividido, tudo separado, cada um buscando o seu próprio interesse. Do ponto de vista das religiões, não existe consenso. Qualquer tentativa de aproximar-se ou aproximação de qualquer religião com religião, a religião que se julga mais certa vai falar assim: ecumenismo. Está se cumprindo a profecia, ecumenismo. Está vendo? Aqueles lá que se diziam certo agora estão se unindo aos errados. Se você estender a mão para alguém que não é da sua religião, ecumenismo. A religião, ela prega a separação e ela não aceita a unidade. E a unidade não está nos nossos pontos de vista, está na nossa essência do ser, porque Deus é um. Mas Deus é trino, exatamente porque Ele é trino, Ele é um. Porque a grande verdade é que Deus é um, e Ele se revela trino para que você veja que o ser trino é ser um. Ou seja, Ele se mostra três para que você veja que eles vivem em plena harmonia. E o contrário desta harmonia é o pecado. É o pecado, que vai gerar toda sorte de individualismo, de divisão, de contenda. Então, imagine só que se entre as religiões ocorre tudo isso. Agora, imagine dentro de uma única religião. Quero falar sobre o cristianismo. Quero falar sobre a condição da igreja contemporânea no mundo, no Brasil e, sobretudo, a nossa própria condição. Não é? Quando nós lemos o capítulo 17 de João, nós temos aqui a chamada a oração sacerdotal de Cristo. Lógico, esse título ele não existe no texto original, foi colocado posteriormente, mas bem devido, porque nós temos aqui uma oração de Cristo ao Pai. E essa oração, se é uma oração intercessória, ela é uma oração sacerdotal, uma vez que o ofício do sacerdote é a intercessão. Não é? E é de Cristo, é de Jesus, porque foi Jesus quem fez esta oração intercessória. E nessa oração, Jesus vai orar visando algumas coisas. Primeiro, ele diz: Pai, glorifica o teu filho. O filho precisa ser glorificado, ou seja, manifestado. A palavra glorificar quer dizer ser manifestado, ser mostrado, ser conhecido. Se fala muito em glorificação, e muitas vezes a pessoa fala: glorificação é entrar num ambiente de luz, de muita luz, ou então uma luz brilhar no seu rosto, ficar com o rosto brilhando, a glória de Deus. Se você ler atentamente o capítulo 17, eu não tenho tempo para discorrer isso, mas a glorificação consiste
na revelação daquilo que Ele é, em mostrar ao mundo, aos homens, ao universo, aquilo que Ele é. Quando o Filho diz: Pai, glorifica o Teu Filho, mas glorifica-o com a mesma glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. É como que Ele dissesse: Pai, antes de haver mundo, eu estava do seu lado, sendo eu a própria sabedoria, sendo eu a própria vida, a quinta essência do Teu ser, sendo eu a Tua vida que seria dispensada para a criação. Então, Tu sabes quem eu sou, eu não preciso de ter o Teu testemunho a meu respeito, porque Tu mesmo sabes quem eu sou, porque Tu me escolheste, me ungiste, me elegeste antes da fundação do mundo para ser tudo o que serei em relação à criação. O Filho de Deus é o eleito do Pai, é o herdeiro do Pai, é o primogênito do Pai. E agora então, Ele fala: mas o problema é que o mundo não me conhece, o universo, ou que os homens não me conhecem. Então, Pai, glorifica-me junto de Ti com aquela glória. Mostra aos homens, mostra ao mundo quem eu sou. E como é que o Pai faria isso? E por que faria isso? Ora, porque o Logos, o Cristo de Deus, Ele se ocultou na humanidade. E enquanto oculto e habitando na humanidade de Jesus, homem, Ele viveu como um anônimo. E a despeito de todos os prodígios que Ele havia feito, até então era apenas um homem Jesus. Agora, a morte, a ressurreição e a ascensão do Filho mostraria ao mundo quem Ele era. Aí Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica Teu Filho, do modo como eu glorifiquei a Ti. Ou seja, o Filho glorificou o Pai na terra. Como? Dando aos homens o conhecer a Ti. Quando o Filho viveu uma vida justa, santa, piedosa, harmônica, Ele revelava, Ele mostrava aos homens quem é Deus, porque o Filho é a exata expressão do Pai. Então Ele está orando pela sua própria glorificação, para que Ele fosse revelado. Mas em seguida Ele começa a orar e a interceder pelos apóstolos que ali estavam imediatamente, dizendo: Pai, eu quero que você olhe isso aí. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus começa a orar e a rogar pelos apóstolos. Irmão, daqui a pouco verão que aqui é uma referência aos apóstolos que estavam ali imediatamente. Ora, todas as coisas são minhas, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Ele diz: Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Qual é a oração de Jesus pelos apóstolos? Estou perguntando para os irmãos. Qual a oração de Cristo pelos apóstolos? Já não estou no mundo, versículo 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os no Teu nome que me deste, para que eles sejam um. Como? Como nós, eu e tu, Pai e Filho, como nós o somos. Olha a oração de Jesus Cristo pela igreja: para que eles sejam um, a nossa semelhança, eu e tu. Olha que interessante. Eu pergunto, o Pai e o Filho são um. Está tratando aqui de Trindade Divina? Se tivesse, seria possível aplicar esse princípio a nós? Tem como nós sermos um só em essência, e ao mesmo tempo três, e eu estar dentro de você, e você dentro de mim, e quando alguém tocar você, terá me tocado? É possível essa situação? Não é possível. Assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um só coração, uma só alma, um só espírito, um só pensamento, buscando cada um o interesse do outro e não de si mesmo. E nesse ponto eu quero parar um pouquinho a leitura e demonstrar em Filipenses capítulo 2, qual é o Espírito de Deus, qual é o Espírito do diabo. Você vai entender exatamente quando você está inspirado pelo Espírito do demônio e quando você está inspirado pelo Espírito de Deus.
Aí nós vamos perceber que nós estamos muito mais para o lado do demônio. Filipenses. Isso é bom, irmãos. Alguém ouve assim eu pregando e fala assim: mas você está falando por quê? O que você acha que você é? Não, eu estou falando de todos nós. Apenas demonstrando a nossa situação e a nossa necessidade de arrependimento. Olha que coisa interessante. Capítulo 2 de Filipenses, olha na sua Bíblia, leia, por favor, acompanhe. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Vamos lá, as características primeiras. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vamos tomar isso aqui. Comunhão do Espírito e entranhados afetos. Olhem para mim agora todos. Como é que é seu nome, varão, por gentileza? Fábio Júnior? O Fábio Júnior está conosco. E o seu nome? Vanessa. Seu nome? Leidiana. E eu poderia perguntar aqui cada nome de vocês: Janaína, Vinícius, Gilson, Márcio, a esposa do Márcio, me esqueci o nome, Alan, Vânia, e assim sucessivamente. Pense comigo, cada um individualmente, em nome de Jesus. Nós somos igreja, não somos, irmãos? Sim ou não? Povo de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos no Evangelho? Sim ou não? Por favor, me ajuda aí. Cremos. Você tem dúvida, não precisa responder. Agora, de repente, vem o apóstolo Paulo perguntando se há comunhão do Espírito. Olhe para mim. Pense sobre você, não pense sobre o outro. Há comunhão do Espírito. Comunhão. Comunhão. Comum. Não é comunhão. Comunhão, não. É comunhão. Pastor, eu falar nisso, eu até queria falar isso mesmo, expor isso, porque quando eu era pentecostal, eu tinha muita comunhão com o Espírito Santo. Chacaralá na manaia, né? Mas agora nessa igreja acabou minha comunhão toda. Eu não falo mais de chúria, de mantos, cantos, terra. Não falo mais, pastor. Minha comunhão com o Espírito acabou. Ainda bem que acabou, porque isso aí não é comunhão com o Espírito. Se tem coisa que mais gera divisão numa igreja, é a pessoa que supostamente tem alguns dons, que tem seus privilégios. Dom é para servir. Ser membro é para servir. E o dom é a função de um membro, mas de repente está lá um membro falando em línguas estranhas e dizendo que o outro não fala porque ele deve supostamente ter algum pecado oculto. Já eu falo não, porque eu tenho uma vida santificada, eu pago o preço, eu subo ao monte, eu subirei acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Eu, não pode. Comunhão do Espírito é a comunhão que todos nós devemos ter na base da unidade que nos faz um. Por que será que eu, Alexandre Rodrigues, vivo tão harmoniosamente com as minhas filhas? E por que, a despeito de tudo que elas fazem, eu ainda continuo buscando sempre o melhor? Mas quando diz respeito aos filhos do Vinícius, eu não estou preocupado com os filhos dele. A mim, não é assim ou não é? Cada um na sua. Ora, porque tratando-se dos meus filhos, eu entendo que há uma relação de unidade. São meus filhos, meu sangue corre ali naquelas veias. São meus. Isso é verdadeiro, não? Agora, e quando eu começar a transferir isso para vocês todos imaginar, todos vocês são meus irmãos, porque o nosso pai é único, eu sou um pai. Só é um pai. E portanto existe um princípio de unidade espiritual, biológico, de Deus em todos nós, e portanto essa comunhão do Espírito
é o que nos faz um só. Razão porque o apóstolo continua dizendo: se há entranhados afetos de amor. Pergunto, há entranhados afetos de amor em nós? Eu estou falando de igreja. Não vamos expandir para o mundo, que é muita coisa. Vamos só a nossa igreja, que são 25 membros. É muito pouco. Não é pouco? Ou seja, eu quero dizer muito pouco no sentido de que quanto menos pessoas, mais fácil de resolver nossos problemas. Maior o número de pessoas, mais problemas acontecem. Não é isso ou não? Mas será que no nosso número pequeno de pessoas, nós estamos com entranhados afetos? Não é difícil falar a verdade. Pastor, mas por que a gente não consegue esses entranhados afetos? Por causa do diabo. O diabo, então vamos repreendê-lo. Calma, ele está aí dentro de você. Diabo é esse espírito de individualismo. Pastor, mas aqui não diz isso. Olha, lê o versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis todos a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito a fim de que todos sejam um. O alvo do Evangelho e a meta do Evangelho é esta: Pai, eu rogo para que eles sejam um. Como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Guarda-os, guarda o coração, guarda a mente, que eles recebam o Evangelho, que eles compreendam o Evangelho, que o Evangelho ganhe suas vontades, suas emoções, e que tu, ó Pai, guarde o coração deles, para que o diabo não entre neste coração. É a mensagem de João capítulo 17, é esta unidade, é esse coração, um coração que foi redimido do pecado, redimido do individualismo, redimido de qualquer coisa, da queda, do mal. Capítulo 17 de João vai dizer, para livrá-los do mal. Versículo 3, nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. O partidarismo é o espírito do diabo. É Lúcifer caído. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas o problema é que nós estamos nos deparando com tão grandes verdades agora. Nós crescemos aprendendo tudo diferente e sendo incentivados a sermos diabos. Embora dissesse que deveríamos ser como Deus, mas toda a orientação prática era para que nós fôssemos diabos. O diabo Vinícius, por gentileza. A diaba Janaína, por gentileza. Não é o diácono Vinícius, não é o diabo Vinícius. Gente do céu. Olha o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O que é ser cristão? É fazer parte do cristianismo budista. Como é que é o nome das religiões aí? Budista, muçulmano. Não, católica não quero porque é cristianismo. Hinduísmo. Tudo do diabo. Você sabe o que é diabo? Você não sabe o que é diabo. Mas é do diabo, pastor. Não crê no Evangelho. Você também não sabe o que é o Evangelho. Evangelho para você é a sua igreja. São suas práticas. É a sua ortodoxia. Que já matou muita gente ao longo da história.
Porque ao longo da Idade Média, milhares de cristãos foram mortos. Por causa de quê? Por causa da verdade da Igreja Católica, da religião católica. Veio a Reforma Protestante, os protestantes começaram a matar também. Não está no gibi o número de pessoas que foram mortas pelos reverendos protestantes na América do Norte. Aí os ignorantes veem eu falar isso na internet e falam que eu estou inventando essa história. Aí eu respondo para eles, eu não. A pessoa não lê, não faz nada e eu vou ficar explicando? Não, se vira. Se acha que eu estou mentindo, vai pesquisar, vai ler. A história dirá. Aí quando os homens pararam de matar o corpo humano, porque vieram as leis, vieram os direitos humanos, veio o constitucionalismo para proteger a vida e o direito, aí os homens começaram a matar as almas por meio de uma doutrina perversa. O diabo é esse espírito aqui, ó. Quando Jesus disse, vós sois filhos do diabo, ele não quer dizer que o diabo macho tem uma diaba fêmea, e o diabo macho com a diaba fêmea foram lá e fizeram as coisas e nasceu você. Não é isso que ele está dizendo. Ele quer dizer que você é inspirado e movido pela mesma natureza e princípio diabólico dele. Que você é do time dele, do partido dele. E você é tanto quanto ele na sua consciência, na sua mente e no seu coração. Mas Cristo é, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é você olhar para Cristo, o Cristo de Deus, e você falar assim, olha, este homem aí, ele é o cara. Ele nos mostrou na própria existência humana dele o que é viver em harmonia com o Pai, o que é viver em comunhão com o Pai, o que é viver para o Pai. Jesus foi homem, e enquanto homem, ele viveu integralmente para Deus. Em nenhum momento ele disse não para Deus, em nenhum momento ele se sentiu superior a Deus. Por isso que os TJs e outros ficam discutindo teologias, baseado nessa vida orgânica entre Cristo e o seu Pai. Porque Jesus falava assim, o Pai é maior do que eu. Está vendo aí, ó? O Filho não é Deus, aí vai para a doutrina da Trindade de novo. É o Espírito de Cristo, que sempre se coloca sob toda a vida. As palavras que eu digo não são minhas, são dele. As obras que eu faço não são minhas, são dele. Eu não vim glorificar a mim, vim glorificar a ele. É isso. Esse sentimento. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus. Olha que ele era, hein? E sendo não julgou, como o outro que não era, fez. Aí começa aqui uma relação, uma comparação. Jesus Cristo, sendo igual a Deus, não julgou o fato de ser Deus. Outra versão diz que ele não se aferrou ao fato de ser Deus. Não se agarrou, não se apegou à sua razão, ao seu ser. Aí ele poderia falar, não, sinto muito, senhor me desculpe, com todo o respeito, data vênia, mas eu sou Deus, né, gente? Vamos colocar o pingo no i, né, pessoal? Eu sou Deus. Não cabe a mim esse papel de servir. Na verdade, eu não vou exigir que vocês me sirvam, mas se alguém tiver que servir, são vocês, eu não. Eu posso até abrir mão de que vocês me sirvam, agora vocês me colocarem para servir vocês, aí já é demais. Não é assim? Está aqui, ó. Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ao contrário de Jesus Cristo, o diabo, antes de ser diabo, Lúcifer,
ele não era Deus. Não era. E não era nada, ele só podia subsistir em Deus. Mas ele desejou ser igual. E aí se revela claramente o espírito de Jesus Cristo e o espírito do demônio, do diabo. Antes, olha o que Cristo fez: a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, por gentileza. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu sei que nós, os pregadores, temos esse costume de pedir que se faça isso. Alguns não gostam muito, ficam meio sem graça, outros têm resistência. Hã? Você não gosta? Você acha ruim, né? Pois é, mas é natural. Uns não gostam, outros têm resistência, outros acham ruim, outros acham desnecessário, outros pensam que é apenas um jargão. Mas vamos pensar um pouco sobre a nossa necessidade de ser cristão. Que tal nós fazermos essa conferência um marco na nossa vida? Não que sejamos totalmente outro amanhã, talvez isso não seja possível dessa maneira, mas que tal nós termos uma meta? Que tal nós termos um objetivo? Que tal nós pensarmos isso todo dia? Que tal nós começarmos a ter na oração: Senhor, olha, eu preciso ter esse mesmo sentimento. Senhor, ganha a minha visão. Senhor, me construa uma consciência nova em mim. Que tal se nós começarmos a pelo menos pensar que nós temos uma necessidade, portanto temos um alvo. Em algum momento nós temos que começar a pensar o assunto. Que tal nós abandonarmos toda forma de vida religiosa? Por mais que você julgue que essa sua vida religiosa seja boa, seja santa, mas que não é o Espírito de Cristo Jesus, não nos faz um. Sabe como é que você sabe se a sua espiritualidade ela está de acordo com o Evangelho ou não? É quando todo o seu comportamento cristão e espiritual te une cada vez mais às pessoas. Se o que você pratica em nome de Deus e para Deus te faz se afastar das pessoas, você se sente melhor do que os outros, superiores aos outros. Aí você começa a julgar as pessoas, porque tendo você como medida. A pessoa, um dia desse eu ouvi uma situação interessante. A pessoa nunca foi numa reunião de oração da igreja, em Taguatinga, nunca foi. Mas por alguma razão foi. No dia que foi, no outro dia estava assim, só tinha 7 irmãos na reunião de oração. Jesus, esses irmãos não entendem a necessidade. Nunca foi. Aí um dia foi. Aí esse único dia que foi, lhe deu o direito de falar dos que não vão. Eu fico pensando, o que esses irmãos pensam? Ai, Jesus. O que eu digo para essa pessoa é: não vá mais à reunião de oração. Ela está te fazendo mal. Não vá, não, pai, não. Para de ir na reunião de oração, pelo amor de Deus. A reunião de oração está te fazendo mal. A oração que você fez não teve efeito sobre a sua vida. Vai ver que você estava lá orando pelos irmãos. Ó, Pai, tenha misericórdia desse povo que não vem. Pastor, mas não é para orar por misericórdia. Não, ore por você. Aí depois você vai começar a orar por misericórdia pelos outros, mas com amor, com simplicidade, sem cobrança. Deus não cobra nada. Deus não cobra nada. Pastor que fica no pé dos membros para fazer as coisas é um controle meramente humano e carnal. Deus não faz isso. Pastor Vinícius vai fazer? Pastor Alexandre, mas você assim, deixa o povo tudo solto. Mas é para ficar solto mesmo, não é amarrado não, gente. Tem que deixar o povo livre.
para que o povo só faça aquilo que Deus quer que faça quando eles quiserem fazer. Se bem que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje, mas a nossa resistência não pode ser vencida pela força, porque se Deus quisesse nos vencer pela força, já teria vencido há muito tempo. Mas Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus aguarda, Deus inclusive entende o nosso momento. Então está aqui, ó. A si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então a nossa grande necessidade é exatamente esta, compreender. Que essa conferência ela possa nos mostrar o problema nosso em relação a Deus, a nossa ilusão, nossa deserção, nossa prodigalização, nossas misérias, necessidade de retornar ao Pai em reconciliação, pelo caminho que é Cristo, o caminho do amor que nos leva à obediência. Mas agora eu sabendo que eu sou um reconciliado em Cristo, com constante necessidade de reconciliação, agora eu preciso entender a minha reconciliação com os meus irmãos. E na parábola do filho pródigo está muito claro. Quando o filho mais moço voltou, quando o pai olhou para aquele filho reconciliado, o pai correu ao seu encontro, o abraçou. Olha só a unidade. Olha o amor. Beijou, o abraço e o beijo, símbolos da reconciliação. E o pai logo ordenou que trouxesse um vestido novo para o filho, colocasse sandálias nos pés e lhe colocasse um anel no dedo. Sandália, veste e anel, símbolos da posição de filho, uma posição recuperada, uma posição restaurada. Quando o filho saiu da casa do pai, embora filho, perdeu ele a posição de filho, vivia como escravo. Retornando para a casa do pai, ele é reestabelecido. Ele não é feito o filho que ele não era. Ele só é recebido porque é filho. Agora ele é reestabelecido ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Porém ele saiu e agora ele volta à posição de filhos. É o que o apóstolo Paulo chama nas suas cartas, sobretudo em Romanos e Gálatas, de ruiostesia. É a posição de filho. É como ele diz em Gálatas capítulo 3, o capítulo 4, ele diz: e porque sois filhos? Tem uma razão. É que Deus nos deu o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Quer dizer que, porque somos filhos, que estávamos distantes, ao voltarmos ao Pai, esse Espírito do Filho de Deus, que é o único que pode nos fazer ver que somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus, o Cristo de Deus, Filho, sempre teve tal consciência: eu sou filho, portanto obediente até a morte, em qualquer circunstância. Pai, seja feita a tua vontade, e assim procedo, ele diz, porque eu amo o Pai. Então é esse Espírito de Cristo que em nós nos leva de volta à consciência de que somos filhos de Deus. E uma vez que o Filho de Deus, o Espírito dele em nós, nos traz e nos gera tal consciência, a semelhança dele nós podemos declarar Pai. Eu digo Pai ao nosso Deus e nosso Pai, porque o Espírito do Filho de Deus, que tem tal consciência, gera em mim essa consciência. Então, uma vez restaurada a posição de filhos, estava lá o filho pródigo feliz. Diz a Bíblia que estavam cantando, dançando, uma grande festa, uma grande sinfonia, todo mundo alegre. Vinha lá do campo agora, o irmão mais velho estava trabalhando. Trabalhar dá um problema muito grande. Quem trabalha gosta dos seus direitos. Eu trabalhei. Cadê o meu salário, o meu pagamento? E essa relação com Deus não funciona. Paulo já disse lá em Romanos capítulo 4, aquele que trabalha não recebe salário como favor, mas como dívida. Então esse negócio de trabalhar para Deus é bobagem.
Deus não quer que você trabalhe para Ele, em nenhuma hipótese. Ele quer apenas que você se harmonize com o Espírito do seu Filho e viva essa harmonia, essa vida, essa comunhão. E esse é o serviço a Deus. Não tem outro serviço. De sorte que qualquer outra coisa que você fizer, que seja de ordem prática, será movido por esse Espírito de Cristo. E, portanto, você nunca vai vender o seu serviço a Deus de ordem prática, porque o Pai, o Filho e o Espírito são doação constante. Quando você entende, você começa a se doar constantemente. Isso é um gesto mais simples de quem entende a unidade de Deus com sua criação. Mas lá vem um filho mais velho, cansado, pensando assim, né? Puxa, eu trabalho tanto. Ele vinha do campo ainda, estava longe, não tinha chegado na casa do pai, mas ele pensava assim, provavelmente. E meu pai não reconhece meu trabalho. Não tem esse problema sempre? Todo mundo, ninguém reconhece meu trabalho. Ladainha, 24 horas na vida da gente. Não reconhece, não reconhece, não é? Filho fala, mulher fala, marido fala, pastor fala, todo mundo fala. Reconhece, não reconhece, não reconhece. E aí ele pensando, né? E aquele meu irmão lá, coitado. Não gosta de trabalhar. Pegou a parte dele e foi beber de cachaça. Com a Marília Mendonça e a turma toda. Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo, lá do Cabaré. Cabaré é o nome do disco, tá, irmãos? Nome de Jesus. Nome do trabalho lá dos irmãos Leonardo e Eduardo Costa. Ela sabe das coisas. E aí, pessoal, pensando, né? Quando ele chega em casa, ele ouve barulho de muitas pessoas, ele ouve som de música, e ele pensa, mas que dia é hoje, afinal? Plena segunda-feira. Segunda-feira, meu pai está dando uma festa, tem sentido isso? Ele procurou aqui na sua memória, não era aniversário de ninguém, não tinha nada, não era Natal, não era Ano Novo, não tinha nada, não tinha nenhum baile marcado. Aí ele pergunta, vem cá, que festa é essa? Perguntou para um criado que estava passando, mais próximo. Você não está sabendo, não? Não, rapaz, você tem que ver a baita da festa que teu pai está dando. Não, brincadeira, verdade. Mas por quê? E aí ainda fala, rapaz, eu nunca vi uma festa dessa. Já vi festa boa, igual essa não. Mas o que foi que aconteceu? Rapaz, teu irmão voltou sem nenhum centavo no bolso, com a cara de pau, todo fedido, rasgado, cheirando a quê? A porco. Aí teu pai correu ao encontro dele, abraçou, beijou, colocou uma veste nova, melhor que aquela tua, véia. Colocou o anel dele no dedo do filho dele, sandália nova. E aí agora matou lá um novilho cevado, e a festa está comendo solta lá. Aí o filho mais velho se entristeceu. Pode? Por que ele se entristeceu? Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Não pode ser assim. Vocês aqui acham certo isso? O filho sai de casa, ofende o pai, mancha o nome da família, pega os bens, gasta, destrói tudo, gasta com prostituta, com pinga, com churrasco, com música sertaneja. Depois que não tem mais nada, volta com a cara limpa, sem um centavo no bolso. O pai vai beijar e abraçar. Tem lógica. E além disso, coloca o próprio anel de autoridade no dedo do filho e dá uma festa. Não tem sentido. Vocês aqui acham que tem sentido? Hã? Você quer ver uma coisa? O que os crentes falam? Jesus vai voltar e vai levar a mim, porque eu estou, como aquele filho mais velho, trabalhando na obra. Eu sou merecedor. Lógico, nós somos salvos pela graça, né? Mas, vamos raciocinar, pessoal. É pela graça, mas o nosso trabalho não conta.
A nossa fidelidade não conta. O nosso serviço não conta. Agora, ele vai deixar aí para os demônios dos gafanhotos todos aqueles filhos pródigos. Eles não vão. Viu, Inês? Só vai nós aqui. Afinal, nossa igreja é uma igreja santa. Existe esse pensamento? É comum ou é raro esse pensamento? Coisa mais comum que existe. O filho mais velho, ele não entende. Ele não entende. Eu sei que alguém dirá, pastor, mas eu entendo sim, o filho mais velho, o mais moço, ele pode voltar, ele reconciliou, ele voltou para Jesus, por isso que ele é recebido deste modo. Mas ele voltou e foi recebido deste modo, sem nenhum mérito, absolutamente. Pelo contrário, ele tinha todos os motivos para ser rejeitado. O problema é que esse filho mais velho, ele criou uma religiosidade, uma ideia acerca de si mesmo, um conceito acerca do outro, que fez um muro grande, construiu entre os dois. E portanto ele chega na casa do pai e ele fala assim: muito bem, meu pai, me admira o senhor, eu aqui trabalhando duro, arduamente, todos os dias, nunca faltei um dia de trabalho no campo, olha minhas mãos calejadas, ora plantando, ora arando, ora colhendo, honrando o nome da família, e o senhor nunca me deu um cabrito sequer, nunca me deu um cabrito. Mas este teu filho, não é o meu irmão não, é o teu filho. Olha o espírito maligno, que não reconhece no outro a paternidade divina e consequentemente a filiação divina e por fim a fraternidade divina. Esse teu filho veio, fez tudo o que fez e você faz uma festa. É quando o pai descobre que nem o filho que saiu e nem o filho que ficou, ambos não conheciam o pai. O que saiu de casa saiu porque achava que o pai era mau, tirano, perverso. O que ficou achava que o pai era tendencioso, partidarista, gostava mais de um do que dele, não reconhecia seus serviços. E todo o nosso problema é que nós não conhecemos o pai, não conhecemos o caminho, não conhecemos o lugar. E aí o pai diz: meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tu não te alegras com isso? Não era para todos se alegrarem? Então a nossa grande necessidade é de nós desenvolvermos uma visão clara acerca dos filhos de Deus, de todos os filhos de Deus. Quem são eles, pastor? São todos os crentes, os cristãos? Sim, todos os crentes católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, até da comunidade das nações. Hein? Sabia que até vocês? Por incrível que pareça, até o JB Carvalho. Se ele ouvir essa mensagem, você quer que tem a ver eu com o quê, rapaz? Eu nem conheço esse cara. É porque, segundo ele próprio, a ovelha dele estaria aqui. Mas no caso, a ovelha é de Cristo, né? Mas é isso aí. Mas e fora do cristianismo, também, todos. O muçulmano também que está vindo para o Brasil para explodir tudo, ele também. Pastor, e se ele vier morar do lado da minha casa? Você tem várias oportunidades de evangelizá-lo, falar dessa verdade que você ouviu hoje. Ou você tem também a oportunidade de morrer por Jesus Cristo. Não interessa o que vai acontecer, o que importa é que você tem a obrigação, enquanto alguém que conheceu a verdade, de amar a todos os seus irmãos indistintamente e parar de ficar projetando uma possibilidade. Se eles vierem, vai acontecer isso. Se eles vierem, vão fazer isso. Não porque eles estão fazendo isso não sei aonde, vão fazer aqui também. E por causa desse nosso achismo, nós estamos sempre nos distanciando das pessoas. Estamos sempre deixando de ser uma bênção para as pessoas.
Estamos criando muros em torno de nós. Eu sei que vão dizer por aí: ah, pastor, mas você fala, mas não vive essa palavra. É verdade, verdade, verdade. Nem eu, nem você. E essa necessidade sua e minha. E porque eu e você não vivemos a verdade, não deixa de ser a verdade e sempre será a verdade. Pronto. E eu vou falar a verdade pela verdade, dizendo o que eu preciso dessa verdade. Quando eu falo, mais e mais me comprometo com ela. E precisamos todos nós falar, é verdade. Deveríamos nós, ao invés de acusar uns aos outros de que um ou outro não cumpre essa palavra, e começarmos a nos lamentar. Puxa vida, nós sabemos de tudo isso, mas nós não fazemos tudo isso. Temos que chorar. Fazer como Joel diz no seu livro do Antigo Testamento: rasgar nossas vestes e nos lamentar profundamente. Mas não é rasgar a veste, é rasgar o coração. Falar: Senhor, tenha de misericórdia, tanta compreensão, tanta coisa, e nós ainda tão tardios, por resistência. Bem, pelos efeitos, essa é a ideia dessa ministração. Eu chegaria agora aqui à mensagem de hoje, para apresentar alguns pontos importantes da igreja. E eu não vou mencionar todos, são 6 pontos que eu separei, a minha sinopse começa agora, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu vou mencionar 1 ou 2 aspectos que eu julgo importantes. Enquanto a igreja, de um modo geral, protestante e evangélica, prega um individualismo coletivo. Como é que é? Individualismo coletivo? Eles falam assim, por exemplo: são várias as vertentes cristãs. Tem a católica, tem os protestantes e tem os pentecostais. Perfeito? Aí os pentecostais, sendo coletivo, se individualizam numa denominação e falam: os reformados não podem ser salvos, não podem ser arrebatados, porque eles são frios, tradicionais, não têm o Espírito Santo. Entenderam? Sendo coletivo, porque é um grupo, pentecostais, cria uma unidade pentecostal contra o reformado tradicional, que não fala em línguas, que não profetiza, que não busca, que não jejua, que não tem tudo aquilo. Aí eles falam: então nós aqui seremos arrebatados. Estão aguardando esse arrebatamento coletivo, que é individual, no sentido das vertentes. Já o outro, aí vem um reformado e fala: eu não sei se vocês vão ser, né? Eu sei que os eleitos vão, vocês nem creem na eleição. Até acho estranho alguém sendo eleito não acreditar na eleição. Eu sei que nós predestinados vamos. Nós temos a doutrina ortodoxa. Nós estudamos, implantamos as grandes universidades do mundo. Nós temos os melhores teólogos. As melhores teologias sistemáticas são nossas. Os simpósios e os congressos que nós fazemos anualmente em todo o mundo, tivemos um papel importante na história. Afinal, fizemos 500 anos de reforma protestante. Aí vem depois as igrejas escatológicas, Testemunho de Jeová. Só eles vão reinar com Cristo no reino das maçãs e dos animais, tudo felizes. Ou pelo menos os 144 mil que são deles. Eles falam que é um número especial de 144 mil, só que esse número só pode estar no meio deles, não pode estar na igreja batista, em presbiteriana, é deles. Aí vem a adventista, também igreja escatológica. Só eles serão salvos, porque só eles têm a verdade. Só eles guardam o sábado e são abstêmicos de carne de porco. Igreja do Véu, CCB, só eles são salvos, porque só as mulheres deles sentam separadas dos homens, ó, e usam véu na cabeça. Humildes. Cada um tem a sua onda, a sua loucura, né? Mas de repente vem nós aqui, e aí nós criamos um individualismo terrível. Aqui, ministério apostólico de volta à palavra. Um individualismo pior do que todos esses criados que eu acabei de citar. Vocês sabem qual é?
Sabe o nome dele? É porque nós dizemos, todos são salvos, né? Todos são salvos. Mas aí entra o tal do crente vencedor. Os cristãos vencedores. A partir daí começa cada um querendo se tornar o vencedor. Se vocês não reinarem, problema de vocês. Eu sei que eu vou reinar. Aí começa essa busca desenfreada pela sua própria vida, pela sua própria vitória. E se esquece de lutar pela vitória do outro. Mas isso é individual, cada um por si. Tem até um videozinho que rola aí na internet, no Zap, no Facebook. Não sei se foi inventado para trazer uma moral, se de fato aconteceu, também não sei. De alguém que chegou numa região muito pobre, tinha uns meninos, né? Muito pobres ali, e aí ele pegou e falou, eu vou colocar um prêmio ali em tal lugar à frente, e vocês vão correr, quem chegar primeiro pega o prêmio. Vocês já viram esse videozinho? Quem chegar primeiro pega o prêmio. Aí, imagine só a luta que acontece, né? Se fôssemos nós, né? A correria. Se um tropeçar e o outro cair, vem gente caindo por cima do outro, o mais esperto chega todo arranhado, mas ganhei de vocês tudo. Mas para surpresa da pessoa que fez essa brincadeira, quando ele falou já, os meninos todos pegaram nas mãos e saíram andando. Juntos, até o lugar. Ele ficou, mas o que está acontecendo? Vocês não vão correr? Ele falou, não precisamos correr, porque todos chegaremos juntos e vamos repartir o prêmio. E aí nós então ficamos vivendo nossa vida dentro do coletivo, pensando, eu serei vencedor, eu vou ser um vencedor, e o outro, não, o outro não sei, é problema dele. O individualismo perverso, nunca vamos vencer, nunca. Não haverá cristão vencedor por esse caminho, não há. Para nos tornarmos cristãos vencedores, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus e, portanto, nos faremos servos de todos. E aí quando você faz servos de todos, você se preocupa com todos, você está com todos, você ora por todos, você não tem como se desvencilhar de todos, e portanto todos serão abençoados pela sua vida. O vencedor não é aquele que se separa de todos para poder chegar e ganhar o prêmio, mas é aquele que vive em função de todos, é aquele que é uma bênção para todos, é aquele que está sempre fluindo bênção para todos. Este é um cristão vencedor. Dentre os outros pontos, quero citar apenas mais um. É o problema do nosso egoísmo em relação aos talentos e dons recebidos. Quem aqui tem dons? Dons. Dons é uma dádiva que você recebeu de Deus. A sua própria vida é uma dádiva. Tudo aquilo que Deus deu a você. Deus te deu inteligência, Deus te deu recursos intelectuais, Deus te deu recursos materiais. Vocês também têm talentos naturais. Você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode ser alguma coisa, um músico. Todo mundo é alguma coisa. O problema é que as pessoas agora, elas tomaram todos os seus dons e seus talentos e usurparam. Ou seja, eu tenho o dom de ensino, mas eu vou ensinar somente lá na minha escola onde eu dou aula, porque lá eu recebo para isso. Pastor, mas não é certo? Lógico, nós vivemos num mundo que você só vai comer se você trabalhar. E você só vai trabalhar usando os talentos e dons que você tem. Óbvio. O problema é que nós temos que reconhecer que se Deus nos deu esse dom e esse talento e este recurso, nós temos que nos entender enquanto mordomos de Deus, e sendo nós mordomos, precisamos então administrar tais dons e talentos para abençoar os outros.
Então você sempre poderá usar o que você tem para abençoar a vida do outro. Por exemplo, eu não tenho como abençoar a vida de todos vocês com os meus recursos materiais. Perfeito? Mas eu posso abençoar vocês ministrando a palavra que Deus me deu como dom. Entenderam? Por isso que nós nos esforçamos para falar a palavra, e várias vezes na semana, em vários lugares. E como eu não posso abençoar vocês todos com meus recursos materiais, eu posso abençoar aquele que está mais próximo de mim, do meu lado. Ah, mas o pastor Renato está mais longe de você. Aí o Moisés ajuda ele. E o Renato ajuda a Lucivânia. E eu ajudo o Gil, está mais próximo. Se todos se ajudarem mutuamente, pelo princípio da proximidade, todos estarão assistidos. Os irmãos entendem isso? Mas não, nós nos tornamos crentes capitalistas. Nós queremos ganhar cada vez mais para nós mesmos, para o nosso aprazimento. Não somos capazes de ver a necessidade do outro. Não somos capazes de dividir o que temos. Nós temos aí um ranço de uma avareza muito grande. Avarentos. Nós temos o problema da avareza. Você tem e não dá. Com todo respeito, sem nenhum tipo de situação, mas quem tem e não dá é ladrão, porque aquilo que temos não é nosso. Foi nos colocado na nossa mão para nós distribuirmos. Lembra quando Paulo fala assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho? Por que ai de mim? Ah, porque Deus vai pesar a mão. Não, ele diz, porque eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Devedor? O que é que você deve para eles? Eles algum dia te emprestou alguma coisa para você ser devedor? Ele diz, não, é porque a palavra que eu recebi de Deus não é para eu ficar gordo, obeso e nédio. Ele me deu para eu entregar. Quem recebe e não entrega, rouba. Vocês sabiam disso? Não, infelizmente eu tenho que dizer isso, não tenho como esconder essa palavra. Eu sei que é uma palavra forte. Fiquei lá de 9 a 20 para meio-dia. 9, 10, 11, 12, 3 horas, para ouvir que sou ladrão. Se você só conseguiu guardar isso, foi. Mas o fato é, se eu falar assim, Renato, olha, eu vou te dar R$1.000, e você vai levar esse dinheiro para Goiânia, e você vai distribuir entre os irmãos da igreja de Goiânia, certo? Aí ele pega o dinheiro, coloca no bolso e não distribui. Alexandre me deu. Ele está roubando? Sim ou não? Ué, óbvio, isso não aconteceu, é hipotético. Mas e quando Deus nos dá algo, seja dons, talentos e recursos e tudo mais, e fala, você é um mordomo, um administrador das coisas divinas, e você não distribui, você apenas come e toma para si, usurpa. Você é o quê? Ladrão. É um ladrão mais disfarçado, mas é. Aí nós chamamos os políticos de ladrão. É uma outra categoria de ladrão. Mas é ladrão também, tudo é ladrão. Ladrão lá, ladrão cá, ladrão do outro lado. Queridos, de modo então que nós precisamos entender essa verdade. E eu encerro citando Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, dizendo que na dispensação da plenitude do tempo,
todas as coisas dos céus e da terra hão de convergir em Cristo. Essa conversão ou convergência de tudo a Cristo, pense comigo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas hão de voltar, vão convergir, retornar a Cristo. Esse texto aponta para o tempo, conforme também está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Todas as coisas estarão reconciliadas com Deus. Quando nós estivermos completamente reconciliados com Deus. Quando Cristo, enquanto centro, tiver tudo atraído e devolvido a Ele, no sentido não de que é uma atração fatal por uma mera energia ou força, como a de um imã que traz, não é físico, mas quando todos os corações, todas as mentes, todas as almas, todos os espíritos, todas as consciências estiverem reconciliadas com o Pai, aí então se cumprirá em realidade a oração de Cristo, para que todos sejam um. E eu deixei de falar um aspecto importante, mas outra vez que eu vier que eu vou falar, vou só mencionar agora, é o papel agora da igreja reconciliada com Deus e com os irmãos, uns com os outros, o papel que essa igreja tem agora em relação ao mundo, porque Cristo, embora tenha dito na oração, não rogo pelo mundo, mas rogo por estes, a igreja, primeiro apóstolo, depois os que vieram a crer por intermédio da palavra dos apóstolos, eu também oro por eles, mas é dito que somente quando nós formos um, somente quando nós manifestarmos e evidenciarmos que fomos reconciliados com Deus e os homens, é que o mundo, ao ver tal reconciliação, não na doutrina, mas na experiência, na vida, aí então o mundo crerá que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Ou seja, o mundo está aguardando que nós manifestemos aquilo que pregamos. E nós pregando para o mundo se converter, e o mundo não se converte, e não se converterá porque o mundo é mais esperto do que nós. Eles não se deixam levar por palavras, eles querem ver o evangelho vivido e manifestado. Quando o mundo vir esta manifestação da unidade dos filhos de Deus com Deus e consigo mesmos, então o mundo crerá que Jesus Cristo é o enviado do Pai. E aí o mundo também será trazido ao Pai. Mas pastor, o mundo deixará de ser mundo? Sim, porque nós também éramos do mundo. E do mundo, o próprio Cristo disse, eu vos tirei e vos tornei meu. Então o mundo também deixará de ser mundo. E todo o universo, portanto, estará reconciliado com o Pai. E todos voltarão a ser um, como era no princípio. Amém, amados?